Os gastos extraordinários durante a pandemia podem ser feitos sem ter que observar as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Licitações. Toda essa legislação já contém dispositivos que prevêem exceções para casos excepcionais, como a calamidade pública em que estamos neste momento. Além disso, além das próprias leis já tratarem disso, o Supremo Tribunal Federal se manifestou dizendo que não precisa observar LRF, LDO, Lei de Licitações. Por quê? Por causa da pandemia, e urgente é socorrer a vida. Então, não precisaria dessa PEC para isso, tá? Segundo, Guedes mentiu. Eu tenho que falar isso alto, porque o Guedes, no primeiro turno da Câmara, colocou deputados e deputadas malucos, dizendo mentiras. O que ele falou? Que precisava da PEC para pagar o auxílio emergencial para o povo que estava morrendo de fome, para o povo que perdeu o emprego, para os informais que ficaram de repente sem ter como exercer suas atividades e para aqueles miseráveis que não tinham nada. Gente, mentira! A Auditoria Cidadã denunciou isso logo na primeira nota técnica que nós soltamos no dia que a PEC foi protocolada. A PEC foi protocolada dia 1º de abril à tarde, à noite a gente já estava soltando a nota técnica, desmentindo isso. Eu preparei até um desenho aqui que eu já mostrei numa outra live. Deixa eu ver se eu não perdi meu papelzinho. Tá aqui. Tá aqui. Vê se dá para enxergar esse papelzinho. Dá para enxergar aqui? 1, 2, 3. O que é isso? As 3 parcelas, cada pedacinho desse corresponde a 27 bilhões de reais. O que é 27 bilhões de reais? É R$600 multiplicado por 46 milhões de pessoas. Então, cada papelzinho desse aqui, 27, é uma das parcelas de R$600 vezes 46 milhões de pessoas. Dá 27 bilhões cada pedacinho. Somando os 3, dá 81 bilhões. Nós arredondamos para cima. Vocês estão vendo essa cor mais escura sobrando aqui? É para inteirar 100 bilhões de reais. Então, as 3 parcelas de R$600 para 46 milhões de pessoas, arredondando com quase 20 bilhões para cima, para mais. Por quê? Porque algumas pessoas terão direito de receber R$1.200. Todo gasto, então, com as 3 parcelas, dá 100 bilhões de reais. Quanto que nós temos em caixa? Olha aqui. O papel tá do tamanho do valor, tá? Porque quando a gente fala 100 bilhões, 4 trilhões, tem gente que não imagina a montanha. Vê se dá para vocês enxergarem esse cartazinho aí. E ele tá proporcionalmente, tá? Calculado aqui ao volume de recurso. Nós temos 4 bilhões em caixa na conta única do Tesouro, em reservas internacionais e no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Para isso não falta dinheiro não, tá? Então, ó, nós temos 4 trilhões em caixa. E olha aqui o gasto com as 3 parcelas de R$600 para os pobres. Deu para entender o tamanho da mentira de Guedes para o Congresso Nacional? Falando que precisaria de PEC para pagar R$600? A mentira é tão grande, gente, que a primeira parcela, a primeirazinha de 27 bi, já foi paga
com o dinheiro que está lá na conta única. Tinha 1 trilhão e 400 bilhões lá. Ainda tem 1 trilhão e 300 bilhões. Então, não precisaria dessa PEC para pagar os R$ 600. Guedes mentiu para o Congresso Nacional. Tá? Em terceiro lugar, de onde vai sair o dinheiro para cobrir essa operação que vai custar trilhões de reais? Quem disse isso foi o presidente do Banco Central para os senadores. Ele esteve no Senado no dia 9 de abril. Senadores perguntaram quanto vai custar essa operação, que a PEC 10 autoriza o Banco Central a comprar papel podre da banca. O presidente do Banco Central declarou 972,9 bilhões de reais. Gente, como é que no dia 9 de abril, no iniciozinho da pandemia, o presidente do Banco Central já sabia, com vírgula, o valor do volume de papéis que o Banco Central vai comprar? Como é que ele sabia disso? É porque já tinha sido feito esse levantamento. Esse levantamento foi feito ano passado e foi publicado em destaque pelo Estadão. Isso está citado em vários artigos e notas técnicas da Auditoria Cidadã da Dívida. Esse levantamento do Estadão diz o seguinte: carteira podre da banca chega a quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão é a cifra que o presidente do Banco Central falou para os senadores. Ele falou 972,9, quase 1 trilhão. Na matéria, fala quase 1 trilhão. Só que essa matéria, esse levantamento, revela mais um dado importantíssimo. Esse quase 1 trilhão é referente a quê? Que tipo de papel? Que tipo de carteira podre? Papéis acumulados ao longo de 15 anos. E o que aconteceu com esses papéis podres? Os bancos já se ressarciram disso. Os bancos já, quando eles apuraram seu lucro anualmente, eles já abateram as perdas. Ter perda faz parte do negócio dos bancos. Por isso a legislação autoriza que eles deduzam essas perdas que já aconteceram, perdas incorridas. Permite ainda que eles deduzam perdas prováveis, que eles façam uma provisão. Então, os bancos já se ressarciram de tudo isso. E, apesar dessas perdas, o lucro dos bancos, vocês têm acompanhado? Recorde em cima de recorde, a cada trimestre. Inclusive, desde a crise de 2015, em que o PIB caiu, 2015 e 2016, o PIB caiu mais de 7%, depois ficou estacionado. Empresas quebraram, o povo ficou desempregado, nós batemos recorde de desemprego e de informalidade. Miséria absoluta, que já tinha desaparecido das estatísticas, voltou. Em 2019, nós tínhamos 13,5 milhões de miseráveis, antes da crise do Covid. E o que aconteceu com o lucro dos bancos nesse período todo? Nunca deixou de bater recorde. O que eles estão fazendo agora? Apesar de já terem se ressarcido desses papéis, esses papéis estavam lá. Por quê? Porque eles eventualmente fazem negócio com esses papéis, empurram esses papéis para fundo de pensão de trabalhadores, tá? Corrompendo gestores para comprar papel podre. Então, eventualmente, a banca faz negócio com essa carteira podre. Agora, o que eles fizeram? Aproveitaram o drama da pandemia, o discurso de que o Estado vai ter que gastar muito mais com a pandemia,
vai ter que ajudar os estados, vai ter que ajudar as pessoas, vai ter que gastar muito. E o que eles fizeram? Colocaram na PEC 10 uma conta dessa operação de trilhão fora a correção monetária. Quanto que vai dar a correção monetária de 15 anos desses papéis podres? Gente, nós estamos falando de um golpe financeiro de trilhões de reais. E nós temos que deixar isso muito bem registrado, muito bem documentado. Porque daqui a pouco eles vão dizer que essa conta alta, que vai fazer a dívida explodir, e semana passada o Guedes já falou para os senadores que vai vender reservas, nós temos quase 2 trilhões em reservas, Guedes afirmou para os senadores que vai vender reserva para pagar dívida, e afirmou também que vai vender mais 2 trilhões em imóveis públicos e ações de empresas estatais. Então, a dívida vai explodir, ele vai pagar um bom pedaço com venda de patrimônio, com venda de reservas, fora o que vai impactar daí para frente o orçamento, porque depois que emite a dívida, para pagar, para entregar para os bancos em troca do papel podre, o que nós vamos ter que fazer depois de emitir a dívida? Vamos ter que pagar os juros. A PEC já autorizou também que sejam emitidos títulos para pagar juros. Então, a dívida vai explodir com a emissão de títulos para comprar os papéis podres da banca e vai subir mais ainda para pagar os juros desses papéis podres. Meus amigos, minhas amigas, todo esse crescimento da dívida de trilhões para comprar a papelada podre da banca e para pagar o juro dessa papelada, é dívida sem contrapartida alguma. A contrapartida vai ser a papelada podre, que vai ficar lá no balanço do Banco Central, gerando prejuízo, e o prejuízo do Banco Central também é repassado para o Tesouro Nacional. Olha, isso aí arrebenta com as nossas contas públicas. Vão querer colocar a culpa na crise da pandemia, tá? Cujo custo é dessa proporção aqui, ó, tá? Porque aqueles, vou mostrar desse lado, aquele trilhão que o presidente do Banco Central declarou lá, corrigido, vai dar quanto? Não tem como saber. Porque não houve a devida transparência de dizer que papéis são esses, de que período, qual que é o montante dessa correção, quanto que realmente vai custar essa conta. Então, nós podemos estar falando de 2 trilhões, ou mais 2, 4, ou mais 2 ainda, 6, não tem como saber. Olha que loucura. Autorizar uma operação sem saber quanto ela vai custar. O custo dos R$600 para os pobres é só isso aqui, ó. É só esse pedacinho aqui, ó. Só isso aqui. Tá?